Esse que eu desenhei aqui no quadro agora são alguns valores notáveis de seno, cosseno e tangente, certo? São dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então é quando aquele θ lá que a gente representou com θ no caso, vão ser os ângulos de 30, 45 ou 60 graus. Por que que a gente pega esses ângulos? Porque eles são ângulos que vão ser bastante úteis, a gente vai usar para bastante coisa e depois vão ver que com relações lá para frente a gente consegue descobrir com eles o seno, cosseno, a tangente, os valores de muita coisa só com eles, só fazendo relação com o valor de seno, cosseno e tangente de 45, 30 e 60 graus, beleza? Então, ó, é um subtópico de seno, cosseno e tangente, beleza? E as pessoas às vezes possuem algumas dificuldades em memorizar os valores aqui, porque envolve raiz, envolve fração, e a gente tem algumas musiquinhas para isso, certo? Eu vou fazer aqui as duas que eu conheço, no caso, mas podem ter algumas outras aí pela internet que vocês preferirem. Ó, então a primeira que eu conheço é da música Tindolelê, da Xuxa, já viram? Então, ó, ela canta assim, ó. Seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cosseno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Espera aí, que é bastante. Raiz aonde não tem 1. Ó, aqui não tem 1. Aqui não tem 1. Aqui não tem 1. E aqui não tem 1. Certo? Então, ó. Seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cosseno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz aonde não tem 1. Mais 1, mais 1. Beleza, ó. E aqui a tangente. A tangente a gente vai ter uma partezinha um pouco diferente. Sabe aquela parte que ela fala batendo palma e dando grito, hey! Então, é nesse naipe, ó. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Hey! 1, raiz de 3 para a tangente. Então, ó. Raiz de 3 sobre 3. Hey! 1 raiz de 3 para a tangente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3 para a tangente. Então esses vão ser os nossos valores, ó. Agora a nossa tabelinha aqui está preenchida. Se quiser cantar aí a sua música em casa, você pode cantar também. Porém a gente tem outra musiquinha para lembrar esses valores, ó. Para quem não via Xuxa, tinha Discovery Kids em casa e não assistia canal da Globo. Então, ó, a gente vai ter agora um estilo mais natalino, beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então essas são as formas que a gente tem de memorizar a nossa tabela aqui. Agora nessa última parte a gente vai ir para cima dos exercícios. Então beleza, ó. Eu separei aqui da apostila de vocês o exercício 5 e o exercício 8 para a gente fazer em sala. Mas tem alguns aqui que eu separei que seriam legais para vocês fazerem em casa, se vocês quiserem. Então, exercício 6, 7 e 9 podem fazer em casa, que eles são bem legais também. E o exercício 10, para quem gosta de um pouco mais de desafio, vai ser muito bom também. Então, ó, começando aqui, a gente vai ter o seguinte exercício. Então, ó, exercício 5 da nossa querida UEL. Trafegando num trecho plano e reto de uma estrada, um ciclista observa uma torre, no instante que o ângulo entre a estrada e a linha de visão do ciclista é 60 graus. O marcador de quilometragem acusa 103,5 ou 50 km. Quando o ângulo descrito passa a ser 90, o marcador de quilometragem acusa 104,03 km. Qual aproximadamente a menor distância da torre à estrada? Então, a primeira coisa que a gente pegou aqui, ó. Quando o ângulo de visão do ciclista é de 60 graus, então, ó, ele tem aqui, ó, 60 graus do ângulo de visão para a nossa torre. Aqui, ó, tá o nosso ciclista, a torre. Quando o ângulo é de 60 graus, aqui o marcador aponta 103, que ele tinha percorrido, no caso, 103,5 km. Quando o ângulo entre o ciclista e a torre passa a ser de 90 graus, quando ele olha um ângulo de 90 graus, essa distância passa a ser, a distância que ele percorreu, no caso, é de 104,03 km.
Ou seja, qual que é essa distância aqui que ele percorreu? Vai ser 104,03 menos 103,5. Então vamos fazer aqui já? 104,03 menos 103,5. Vou apagar ali para a gente não confundir um pouquinho essas duas partes. Beleza? Aqui. 3 menos, aqui seria um 0, né? 3 menos 0, 3. 0 menos 5, não dá. Empresta aqui do 4. Vai ficar 10 menos 5. 10 menos 5, 5. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, ó, isso aqui vai ser a distância que ele percorreu nessa parte aqui, certo? 0,53 km equivale a 530 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 530 metros vai ser essa distância aqui. Vou apagar isso para não nos atrapalhar mais. E ele vem pedir aqui pra gente qual que é a menor distância da estrada até a torre. Ou seja, ó, essa distância aqui, que é a distância mais curta. Então é essa parte aqui. Ele quer saber qual que é. Ele está perguntando qual que é essa distância aqui. Como que a gente vai descobrir isso? A gente tem que relacionar aqui esse 530 com essa parte que a gente não sabe. Se a gente pegar esse 60 aqui, esse aqui vai ser o nosso cateto adjacente e esse aqui vai ser o nosso cateto oposto. Que relação que relaciona cateto adjacente e cateto oposto? Vai ser a tangente. Então a gente vai ter o quê? Que a tangente de 60, que o nosso ângulo ali é de 60 graus, tangente de 60 graus ela vai ser igual ao nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto adjacente. O nosso cateto oposto é um número que a gente não sabe, vou colocar um x. Dividido pelo nosso cateto adjacente, 530. Só que a gente aprendeu agora há pouco ali, na nossa tabelinha, que a tangente de 60 ela é igual a raiz de 3. Então eu vou substituir já nossa tangente de 60, eu vou colocar raiz de 3. Se você não lembra, é só olhar na tabelinha ali. Raiz de 3. Beleza? Então a gente vai ter essa aqui, a nossa equação. Se a gente pegar esse 530 que está dividindo e passar multiplicando para o outro lado, então vai ficar 530 vezes raiz de 3 é igual ao nosso x. Aqui é a nossa distância, só que aqui tem essa raiz de 3 e ele pediu para considerar a raiz de 3 como 1,73. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar em 1,73, então 530 vezes 1,73 é igual a x. E a gente vai fazer essa continha aqui, que daí vai dar o resultado correto de x, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui do lado para poder apagar. 530 vezes 1,73 é igual a x. Vamos apagar essa parte aqui. Isso, então a gente tem que fazer essa conta. Vou colocar aqui 530 vezes 1,73. Vamos começar aqui, ó. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0 também. Então a primeira parte já foi. A gente adiciona um 0 aqui, que agora é da dezena. E a gente faz 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Coloca 1 aqui e coloca o 2 aqui. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 lá em cima, 5. Agora a gente adiciona mais 2 zeros, porque é da centena. 5 vezes 3, 15. Então aqui, deixa eu só apagar esse 2, né? Então a gente não... 5 vezes 3, 15. Vem o 5 aqui, coloca o 1 aqui. 5 vezes 7 vai dar 35. Com mais esse 1 aqui de cima, 36. Daí coloca o 3 aqui. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. 8. Agora a gente vai somar todos esses números. 0, 0, 0, 0. 0, 9, 0, 9. 0, 1, 5. Vai dar 6. 5 mais 6 vai dar 11. Coloca o 1
O outro 1 vem aqui. 1 mais 8, 9. É esse o número? Não, lembra de uma coisa, ó. Tinha uma vírgula aqui, ó, 1,73. Duas casas. Então aqui, duas casas, vírgula. Esse é o nosso resultado em metros. Então, vai ser 916 metros, 916,9 metros. Beleza? Isso vai dar aqui no gabarito a nossa letra D. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem ir falando comigo. E agora, para encerrar a nossa aula, eu vou estar fazendo aqui mais um exercício. É o exercício 8 da apostila de vocês. Então, exercício 8 da unidade 1, beleza? É um exercício aqui, ó, que eu imagino ser a Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE. Vamos começar lendo ele, daí a gente já faz as nossas relações e faz o nosso exercício aqui. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se RS é igual a 100, quanto vale PQ? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, esses triângulos são retângulos. Então, o triângulo PQR é retângulo, aqui é o ângulo de 90 graus, e PQS também é retângulo. Então, aqui está o ângulo dele de 90 graus, que, aliás, é o mesmo do outro triângulo, certo? Outra coisa, RS é igual a 100. Então, ó, a distância de R até S é igual a 100. Beleza? Agora, vamos perceber uma coisa aqui, ó. A gente tem uma linha reta, e tem essa linha aqui cruzando no meio, passando no meio dela, né? A gente tem que esse ângulo aqui é de 60 graus. Por estar em uma linha, esse ângulo de 60 graus e esse ângulo que eu estou desenhando agora, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? A soma deles vai dar 180 graus. Então, ó, aqui no total vai ser 180. Se já tem 60 daqui, esse ângulo aqui, eu vou puxar uma setinha, vai ser de 120 graus. 120 mais 160 é igual a 180 graus. Se um triângulo, no total, de ângulo interno, ele tem sempre 180 graus, o triângulo ele tem sempre 180 graus de ângulos internos. Ângulos internos são os ângulos que estão dentro. Então, ó, a gente tem 30 daqui, 120 daqui e mais uma quantidade daqui. Como que a gente descobre ela? É simples, ele tem 180 no total. Tem 120 aqui e tem 130 aqui. Então, este ângulo que sobra aqui vai ser de 30 graus. Beleza? Beleza, professor? Com isso a gente tem o quê? Um ângulo comum e dois ângulos de tamanhos iguais. Ou seja, esse triângulo é um triângulo isósceles. Ele vai ter dois lados iguais e um lado de tamanho diferente. O que a gente tem aqui? Esse lado aqui vai ser o mesmo tamanho que esse lado aqui, ó. Porque os ângulos estão aqui, então vai ser o mesmo tamanho. Então esse aqui mede 100. Aqui, ó, se de RS a gente tem medindo 100, então de P a R a gente também vai ter medindo 100. Eu vou puxar outra setinha aqui. Outra setinha, 100. Cheio de setinha aqui, né? Isso aqui vai estar medindo 100. Com isso, o que a gente vai ter? Esse triângulo PQR, ele quer saber a distância de P até Q. Quer saber essa distância aqui, né? Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. Quer saber quanto que mede. E a gente tem que esse lado aqui, ele vai medir 100. A nossa hipotenusa mede 100. E ele quer saber o cateto oposto em relação a esse ângulo de 60. O que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o nosso seno. Então a gente vai ter o que, ó? O seno de 60, seno de 60 graus, vai ser igual. Seno é o que mesmo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O nosso ângulo é aqui, então o cateto oposto é essa medida que a gente quer descobrir. Então, seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é o nosso x, que a gente não sabe quanto que mede, dividido por 100, que a nossa hipotenusa é 100, a gente acabou de descobrir aqui. Mas a gente não aprendeu ali agora há pouco na nossa tabela que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2? É isso mesmo. Então, raiz de 3 sobre 2. E agora o que a gente vai fazer? Esse 100 que está dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado. Então vai ter 100 raiz de 3 dividido por 2 vai ser igual
a nossa distância que a gente quer descobrir, ó, o nosso x. Beleza? 100 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 50 raiz de 3. 50 raiz de 3 vai ser igual ao nosso x. Com isso a gente vai ter a letra B aqui no nosso gabarito, certo? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Muito obrigado a quem assistiu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu contato foi deixado lá no começo do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, algo para indicar, ou às vezes alguma crítica, podem mandar por lá, podem deixar um comentário, pode falar alguma coisa que eu vou estar olhando, certo? Pode demorar um pouquinho mais, mas eu vou estar olhando. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais ainda da unidade 1 e eu espero vocês lá.